Então, pessoal, aqui, vamos lá. Questão número 2, a gente ainda está na página 372 do capítulo 24 do volume único do IESE, né? E nessa questão, olha o que ele coloca aqui pra gente, ó. Uma prova, né? Uma provinha aqui, consta 8 questões do tipo certo e errado. Ou seja, tem 2 opções para responder e são 8 questões. Bacana. Aí ele pergunta já na letra A, quantas sequências de respostas são possíveis na resolução da prova? Ou seja, colocando certo e errado em cada uma das questões, quantas formas diferentes nós podemos fazer essa prova, colocando certo e errado. E aí na letra B ele pergunta em quantas dessas sequências, né? Em quanto dessas sequências a resposta da primeira questão vai ser assinalada como certo. Ou seja, aqui a gente já tem uma situaçãozinha diferente. Como ele quer a primeira questão assinalada como certo, né? Então, ou seja, eu vou ter uma que eu já sei que vai ser certo, logo a primeira questão vai ser certa, e aí eu posso combinar de formas diferentes as outras questões. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio aqui. Então, eu vou começar aqui pela letra A, né? Pela letra A. Eu vou fazer um exemplozinho aqui, ó, bem fácil para vocês entenderem como a gente faz esse tipo de questão. Eu vou colocar aqui a primeira questão, a segunda questão, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Aí vocês têm que pensar junto aqui comigo. Quantas opções eu tenho para colocar nessa primeira questão? Só 2, né, pessoal? Por que 2? Porque eu sei que a questão é de certo e errado. Então, logo, a primeira questão aqui, ela só pode ser ou certo ou errado. Então, eu tenho 2 opções, concordam comigo? Tenho 2 opções para colocar aqui na primeira questão. E na segunda? Também 2, porque eu só respondo certo ou errado na prova toda. Eu vou ter 2 nessa, 2 e 2. Então, de acordo com o princípio multiplicativo, basta agora eu fazer a multiplicação desses fatores que eu vou ter a quantidade de formas diferentes que eu possa responder essa questão. Quantos 2 eu tenho aqui? Eu tenho quantos 2? Deixa eu só contar aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 2 elevado a 8. 2 elevado a 8, a gente sabe que 2 elevado a 8 é a mesma coisa que 256. São 256 o quê? 256 possibilidades, pessoal. Possibilidades de resolver essa prova de certo e errado com 8 questões. Já a letra B tem uma diferençazinha. Agora, ao invés de colocar número de questão, né, como é que eu fiz aqui, eu vou apenas executar traços aqui, ó. Primeira questão, segunda questão, terceira questão, quarta questão, quinta, sexta, sétima e oitava. Só que ele fala pra gente que é o seguinte, na primeira questão ele fala que a primeira questão está assinalada como certo. Então já vou colocar aqui, ó, que a primeira questão eu já sei que não é certo. E quantas opções eu tenho para colocar na segunda? Também 2. Aqui eu tenho 2. Então vocês podem perceber que a gente vai ter uma diferençazinha aqui. Porque como a primeira questão é certo, quantas combinações nós podemos fazer com a resposta da primeira questão sendo certo? A gente basta olhar agora aqui e fazer a multiplicação e esquecer esse Czinho aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ou seja, para a primeira questão ser certa, eu posso fazer 2 elevado a 7 combinações. 2 elevado a 7, a gente sabe que isso aqui é 128 possibilidades de responder essa prova diferente. Pessoal, então a gente pega e chega na resposta. No caso da letra A, a gente vai ter 128 possibilidades. E na letra B, nós vamos... 256 possibilidades. E na letra B, 128 possibilidades. Vamos zerar esse livro aí e vamos para a próxima questão.